Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a Sagrada Liturgia que antecede o início do tempo quaresmal da nossa igreja é uma belíssima chamada à atenção, em que cada fiel deve adentrar neste tempo, olhando para a sua conduta, olhando para a sua vida. É neste momento em que olhar para dentro de si nos é permitido para exercitar a grande riqueza da nossa consciência. E o exercício da consciência consiste, por exemplo, o menino, ele furtou uma bala no supermercado. A mãe olha para o menino e diz: meu filho, você pegou isso no supermercado? Olha, o traficante que está lá na Papuda, ele começou assim. Aí a criança vai parar e vai olhar: eita, peraí, eu fiz uma coisa errada. A mãe poderia, então a mãe chamou a consciência, apelou para a consciência, que é o órgão do sentido que nós trazemos. Então esse evangelho, ele é essa chamada de consciência, em que é o tempo oportuno para realmente cada um olhar para dentro de si. Como nós rezamos da antífona de entrada, Deus nos chamou para este lugar espaçoso. Este lugar espaçoso chama-se memória. E esta memória, ela deve ser um santuário da casa, deve ser a casa de Deus, porque é nesta
na referência desta memória é onde encontra-se a janela da nossa alma, e a alma ela é grande demais. Então este grande santuário, este grande espaço que é a nossa alma, deve ter no centro dela um altar do sacrifício, aonde todos os dias nós meditamos naqueles 5 minutos antes de dormir e pedimos perdão das nossas faltas, exercitando então assim a nossa consciência. Então que belíssima é a exortação última deste pequeno e curto tempo, desse curto tempo do tempo comum, em que nós chegamos até o 8º domingo do tempo comum. Depois aqui não há um embate contra nenhum fariseu, é apenas Jesus e seus discípulos, e Jesus está dizendo, cuidado, porque um cego, ou seja, alguém inconsequente, não pode guiar a consciência dos outros. Então, amados, os discípulos, eles serão futuros professores da igreja. E este professor, ele não deve ser maior do que o seu mestre. Quem é superior na consciência dos discípulos é o próprio Senhor Jesus. E o mais bonito é que este mestre, ele está no centro do coração dos discípulos, porque é lá de onde eles irão tirar os tesouros para evangelizar, ou os rudimentos. Inclusive a palavra rude não é alguém simplesmente ignorante no sentido pejorativo, é porque a linguagem moderna colocou no incinerador o sentido das palavras. Mas rude não é alguém ignorante no sentido pejorativo, aquele broco, como a gente diz, não. Os rudes, e tem uma carta de Santo Agostinho, Catequizandis Rudibus, ou seja, os fundamentos para os simples. Então, o que Jesus está fazendo com os discípulos é dando os fundamentos para a igreja, os pilares da igreja. E isto, nosso Senhor quer que cada um de nós também assim o façamos. Você também tem a missão de ser catequista e de orientar os fundamentos, os rudimentos àqueles que estão necessitados. Isto chama-se uma obra de misericórdia espiritual, ensinar os ignorantes. Que é uma prova de algo que ficou marcado, pincelado na ignorância alheia. Por exemplo, porque os nossos fiéis não ensinam uns aos outros, nem catequizam, e têm o famigerado respeito humano, e para não ferir nem machucar, aí tem uma teoria que se foi criada dentro do sacramento do batismo. O batismo, o que é o batismo? É a iniciação cristã, é o primeiro sacramento. Com o batismo nós nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos membros da igreja e nos é apagado o pecado original. Um grande problema entre os fiéis é misturar a ordem dos sacramentos. A ordem sacramental ela é fundamental. Então, qual é a ordem dos sacramentos? Batismo, primeiro Eucaristia, Crisma e depois o matrimônio, de acordo com a vocação específica ou a ordem, e os sacramentos de cura, a confissão e a unção. A confissão, ela é uma preparação para que o fiel receba a primeira Eucaristia, porque
A criança ela foi batizada, que deve ser batizada com 15 dias de nascida, né? Com 30 dias no máximo, e não esperar, se a criança nasce em fevereiro, o Natal, para que os padrinhos venham lá de Brasília, do Rio de Janeiro, para batizar, e a criança ficar 10, 11 meses esperando aquele beato padrinho que virá não sei de onde, e a alma da criança necessitada desta iniciação. E tem uma peça de roupa que antigamente se usava, que é belíssima, né? Que, como o bebê é muito pequenininho, desse tamanho o corpo dele, tem um mantrião, né? Você veste, aí a roupa ela escapa, assim, até o chão, é igual um vestido de noiva, né? E os pais trazem a criança neste mantrião, né? Para receber o batismo. Hoje o pessoal veste a criança de boneco, né? Se for menino, tem de gravatinha, borboleta, sapatinho, tudo, né? Parecendo um smoking, né? Aquela peça que fecha, né? E se for menina, vem com vestido, né, de Barbie, né? Branquinho, né? Aquela coisa de princesa, né? Perdemos um pouco o sentido do que é o batismo aqui. E aí a outra questão é que o sentido dos sacramentos são esses, é este, e depois ainda tem um rito, e o rito tem praticamente 3 momentos, né? O momento da apresentação da criança, que se faz na entrada da igreja. Depois nós vamos ter a liturgia da palavra e, enfim, o sacramento em si, com todas as partes. Aí, para a turma ou a galera que inverteu a ordem sacramental, principalmente os padrinhos e madrinhas, porque você tem um grande respeito humano por Dona Zefinha, por seu Joaquim, que estão juntos, amancebados, né? Uma outra questão é que você se torna amancebado, não é quando você casa no civil, porque o civil não lhe dá direito algum do casamento. O casamento é um contrato em que você entrega o seu corpo para o seu esposo, e a sua esposa entrega o seu corpo para você. Isto é o matrimônio, matri consórcio totus vitae, ou seja, um contrato para toda a vida, que nosso Senhor Jesus elevou ao grau sacramental quando disse que os dois seriam uma só carne, o que Deus uniu o homem não separe. E isto aconteceu para elevar a fé de Moisés, quando os fariseus começaram a questionar Jesus a respeito da carta de divórcio que Moisés tinha dado àqueles que praticaram adultério, e Jesus responde: isto aconteceu por causa da dureza do seu coração, porque o tesouro do coração deles só tinha coisas más. E isso inclusive se percebe na linguagem, quando a gente escuta na primeira leitura de hoje. No falar, o homem revela quem ele é. Que bonito, né? O homem mostra o seu coração, né? No falar. E depois, ao inverter a ordem destes sacramentos, então o rito tem essas partes. Aí o que é que a gente faz? Divide o rito, aí coloca madrinha, a pessoa é amancebada, né? Eu estava falando sobre isso. E a pessoa não pode ser o padrinho ou a madrinha de vela. Então a gente faz o seguinte. Aí teve alguém lá no passado, né, que de maneira criativa, então vamos fazer o seguinte: nós somos uma igreja que acolhe, né, todo mundo, que ao invés de falar a verdade, a gente começa a usar meias palavras. Aí a gente começa a dizer que eles são casamentos de segunda união, que não são mais amancebados, porque constrange, né?
Bom, mas talvez usando na verdade as pessoas queiram sair da mentira, né? E abraçar a beleza da verdade. Então, para acolher todo mundo, a gente coloca aqueles amancebados para apenas apresentar o seu afilhado, que não existe. Aí a gente coloca aquele outro casal amancebado para consagrar que não existe. Aí a gente pega aquele rito da apresentação no começo, bota aquele casal amancebado. Aí coloca aquele rito de consagração a Nossa Senhora do fim do sacramento do batismo e coloca aquele casal amancebado para consagrar a Nossa Senhora. E o casal matrimoniado na Igreja Católica, aí começamos a dividir as coisas. E isso é próprio de um movimento chamado comunismo no Brasil. Preto, branco, pobre, rico, homem, aí homem, mulher, aí mulher, e mulher, homem. Aí a gente tem que respeitar, né? Aí a gente divide mais. Aí o Conselho dos Advogados, uns advogam contra o aborto, outros a favor. Aí os médicos, uns praticam sua profissão contra o aborto, outros a favor. E assim, essa palavra classe, todas as classes estão divididas. Aí a gente divide mais ainda: classe média, média alta, média baixa, classe baixa e classe emergente. Aí a gente divide o mundo e depois a gente quer dividir aí a igreja. Aí vamos fazer as pastorais, para pobre, para rico, para meio pobre, para meio rico. Isto não é católico, isto é político, e da política mais chinfrim que já existiu na face da terra, que surgiu com o tal do lado filósofo que acha que é filósofo lá atrás, mas vamos trazer mais para cá. O Gramsci é o teórico da cadeia que fez umas cartas que o Che Guevara leu, se sentiu herói e começou a matar pobre, homossexual e todas as classes. E a sua meta é dividir para governar. Aí a gente coloca isso no ensino. Aí chama um padrinho chamado Paulo Freire. Aí vai ensinar classes para as suas crianças. Aí vai colocar todas as categorias e transformar o homem num objeto animal, né? Num animal. E assim está o desmantelo da vida. Aí a gente traz isso para dentro da igreja, divide, aí coloca estas pessoas tais aqui, aquelas pessoas tais aqui. Olha, não era mais fácil falar a verdade, incentivar o povo para casar e fazer o sacramento tranquilamente? Tranquilo, fala a verdade, não tem esse negócio. Então, quem valeu mesmo dentro do sacramento foi aquele casal que entrou no livro da paróquia, que foram os padrinhos do batismo, que foi dividido agora com o padrinho de vela. Aí fica a confusaiada toda, vocês ficam todo mundo doido. Aí chega na secretaria da paróquia: olha, eu quero batizar o meu menino. Aí você pensa que isso foi a igreja que disse. Esse é o caminho do Paulo Freire, é usar a linguagem louca, dividir em classes e você achar que isso é uma realidade, quando na verdade isso é uma mentira. Então a verdade é que realmente o homem sábio, ele se conhece pelo seu falar, e esse falar do homem mentiroso, que formam a educação atual, ele vai então, a gente vai pegar ele, jogar para cima, sacudir, e vai ficar nesta peneira apenas os refugos. E esse refúgio é o que a gente está fazendo na homilia, jogando fora, para formar consciências de vocês na verdade.
E você agora bem formado na verdade, você vai entender, então quer dizer que se eu me juntar antes do casamento e ter vida marital, eu já estou amaziado ou amancebado, né? E você agora sabe que padrinho só existe um, que é o padrinho do seu filho, da sua filha, que é aquele que vai educar na fé, e que não precisa você ir atrás de pessoas para apresentar a sua criança, porque quem apresenta a criança são os próprios pais. E tudo isso é muito bom que seja dentro do batismo, que a gente vai fazer lá na porta, bem bonitinho, entra, e não feito o desenho do Rei Leão, né? Que eu sempre, quando eu apresento a criança, que eu levanto a criança, eu só lembro daquela cena do filme do Rei Leão, né? Que o pai levanta o filho, né? O filhotinho, o leão. Aí só falta a música africana tocar, né? E a gente vai criando esses cacoetes dentro da nossa igreja, né? Então vamos fazer bonito. E tudo isso, amados irmãos e irmãs, acontece, e é só um exemplo de como nós deturpamos a nossa fé. É só um exemplo de como nós queremos adaptar a vida da igreja, a nossa vida, que vai ficando desmantelada. Uma consciência mal formada, ela vai criando uma realidade mentirosa e criando esta mentira, tornando esta mentira uma realidade. Aí você quer, então, agora criar a sua própria igreja. Jesus alertou os seus discípulos quando pregou este evangelho: não pode, meus amigos, um cego guiar outro cego. Ou seja, vamos lá, vamos nos ordenar na vida sacramental e vamos nós sermos os catequistas uns dos outros e instruir as pessoas na verdade. Comece desconfiando. Olha, será que é verdade isto? Será que esse costume não foi criado para atender a tal demanda, que já era uma demanda viciosa ou viciada? E assim a gente vai formando primeiramente a própria consciência, nos vestindo interiormente do homem incorruptível que é Jesus, de imortalidade, percebendo nestas realidades o grande malefício da humanidade, que é o pecado, que é o aguilhão da morte. Então o pecado, ele é como realmente o escorpião, que ele injeta, o demônio injeta este veneno, inoculando o veneno da frouxidão, da mentira, da corrupção dentro do coração, e isso levará à morte eterna, ao pecado, que levará à morte eterna. Depois de nosso Senhor Jesus exortar os seus discípulos com este modo de dizer sobre tirar o cisco do olho do irmão enquanto a trave está no teu, então nós vamos olhar para dentro de nós e tirar esta grande trave que está em nosso olho. Depois de fazer isto, ou seja, de meditar, eu tenho que aprender a meditar a palavra de Deus, lembrar, a primeira e segunda leitura foi lida, e eu vou lendo esta leitura porque ela já é decorada. Quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, este ser mortal estiver vestido de imortalidade, aí eu vou trazendo isso, eu vou decorar, eu vou meditar a palavra de Deus. Nisso nós vamos exercitar a inteligência e desenvolver a virtude da inteligência, que é a fé. A inteligência, ela é serva, ela deve se humilhar à fé. A minha razão deve se inclinar a aprender os rudimentos, os fundamentos da igreja. Fazendo isto com este ato de humildade, inclinando a minha inteligência, adorando a fé de Cristo,
a minha vontade, ela vai também se inclinar a fazer a vontade de Deus, e não a igreja do diabo que se apresenta a mim com esta igreja, toda pintada de colorido, e eu ter que fazer a vontade desta igreja que inventaram, que não é a de Cristo, que ela é presente no mundo, e o mundo cria uma certa igreja adaptada aos seus hábitos viciosos. Depois disto, Jesus vai falar sobre os frutos. Os figos, primeiramente, antes de dar o seu fruto, ele deixa a figueira, deixa cair os frutos verdes. Aí na segunda flora, o figo ele vai dar um novo fruto, e estes frutos maduros são os mais saborosos. Então, ela deixa cair esses frutos de uma vez, e depois nascerão novos frutos. E a Santa Igreja interpreta isso como sendo a nossa vida terrena. A nossa vida terrena é o primeiro fruto que eu devo assumir, sacrificar, assumir a cruz de cada dia. E os frutos maduros são aqueles que eu vou colher na eternidade, e não é aqui. Aqui, nosso Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis tribulações. Aqui é para isto, uma prova para que eu, com paciência, suportando as tribulações, eu mereça ganhar a coroa incorruptível da salvação. E às vezes até se sacrificar, como as uvas que se sustentam até em espinheiros. Então, mas ela vai dar um fruto bom. A uva, ela, quando fica nas parreiras, elas se sustentam, Jesus está pensando nisto, o evangelista, quando ele falou esta palavra. Então, ela se sustenta no espinheiro desta vida, porque o importante é o seu fruto. E de modo que estas frutas, elas não nascerão de não nascerão de árvores de espinheiros, e sim da sua própria árvore. Uma árvore boa dará sempre um fruto bom, e uma árvore má dará sempre frutos ruins. Do mesmo modo, voltamos para a primeira leitura, é no falar de cada homem. Então, antes de acolher, deixe a pessoa falar. Não elogies primeiro a pessoa, deixe primeiramente ela falar, porque ao falar ela se revela, e ao se revelar, o mal ali ele é derrotado, porque o inimigo, o mal, o malefício, quando ele se expõe, ele é derrotado. Antes eu entrava em algumas querelas, e questões, e hoje a gente não precisa mais. Eu entrava em algumas realidades mais difíceis, e hoje a gente não precisa mais entrar, porque eu achava que denunciar as coisas era ato de heroísmo. Hoje o próprio mal se destrói por si mesmo, Então está aí a turma dos macumbeiros dizendo para que veio, neste carnaval. E o que é o carnaval? Estamos vendo um grande ritual satânico. Então, não precisa mais denunciar. Quando ele se revela, é porque ele já está fraco, e ao estar fraco, ele vai atacar as almas que já estão perdidas. Então, bota lá a mulher do Brasil, chamando o povo para o carnaval. Vamos lá, minha gente, para Sapucaí. Ou seja, vamos terminar de nos lascar, de nos perder. Então, quem está fora da fé, na vida dos vícios, na vida desregrada, esse é o momento último da perdição. E nós somos convidados a nos instruir e nos orientarmos pelo bom pastor que é Cristo. Neste momento último, todos nós seremos provados. Vamos então, amados, pedir a Jesus a graça de inclinar a nossa razão,
de inclinar-nos a buscar cada vez mais a fé dos sacramentos e de Nosso Senhor fazer a gente descobrir este grande espaço que há na nossa alma, no nosso coração, e neste espaço colocar os rudimentos, os fundamentos e substituir as nossas palavras pela palavra de Deus. E o nome disso chama-se fé. Fé significa trocar as minhas palavras pela palavra de Deus. Quanto de palavra de Deus eu já decorei? Aí você vai dizer: Padre, já decorei o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo. Estou com dificuldade de acolher o ato de contrição, né? Mas vou meditar mais um pouquinho. Vou meditar o Salmo até decorar. E vou decorar a palavra de Deus, para que esta palavra ela esteja não só nos meus lábios, mas também em nosso coração, e assim possa nascer na nossa vida, no cotidiano, a presença de um homem novo dentro do nosso coração, que é Cristo Jesus, junto com as pessoas sagradas. São José e a Virgem Maria precisam nascer em nosso coração em forma de virtudes de santidade, de justiça, de verdade, tudo aquilo que estes homens e mulheres, nossa família do céu, essa família já passou aqui na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.